Amém? Graças a Deus, né? Deus é muito bom, não é não? Amém? Amém. Queria compartilhar a palavra do Senhor e queria falar nessa noite a respeito de cura interior. Amém? Alguém aí precisa? Sempre. Amém, é verdade, né? De várias e diversas formas, muitas vezes nós sofremos, né? Sofremos dores, sofremos de diversas formas. E a cura interior é uma cura para a dor interna, para a dor emocional, né? Para a dor da alma. E é algo muito necessário na nossa vida, porque dói mais quando dói por dentro do que quando dói por fora, não é verdade? Então, de fato, nós precisamos saber receber a cura e a cura interior que só Jesus Cristo pode nos dar. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Só Jesus pode dar. Muitas pessoas tentam encontrar a cura interior em vários outros lugares e em várias outras pessoas. Mas a cura verdadeira, a cura legítima, a cura da alma, a cura interior, ela só existe em uma única pessoa e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Mas ninguém, nenhuma outra pessoa, nenhum outro lugar pode nos dar isso. Muitas vezes, falsas promessas podem até sugerir alguma coisa ou dar algum alívio momentâneo, mas a cura ela só existe em uma única pessoa e é Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o que nós chamamos de intermediador. É o que nós chamamos de intermediador. Já que nós estamos falando de cura interior, seria até interessante a gente fazer uma relação com relação à cura de qualquer outra coisa, né? Se a gente tem alguma enfermidade, quem que a gente procura? Médico, não é? A gente sempre procura um médico, porque o médico sabe investigar o problema, não é? Ele sabe como investigar o problema para descobrir o que de fato nós temos, para que ele possa nos dar aquilo que nós precisamos. Não é assim que o médico trabalha? Já foi no médico? O que o médico faz? Ele examina, ele pede exames, não é? Mas ele faz o próprio exame, aquele exame inicial, né? Ele pede exames e ele faz um monte de perguntas, não é? Ele faz um monte de perguntas. Jesus, para todo bom médico, se eles estudarem Jesus, eles vão aprender bastante. Porque uma das coisas que Jesus fazia e fazia muito bem, e continua fazendo, né? Mas enquanto ele estava aqui na terra, ele fazia muito bem, era perguntar. Jesus é um excelente perguntador. Porque ele fazia as perguntas certas para que as pessoas pudessem olhar para si próprias, pudessem se conhecer melhor. Porque uma das coisas que Jesus ensinou é que nós não nos conhecemos muito bem. E que nós precisamos nos conhecer melhor. E a gente só consegue se conhecer melhor se a gente perguntar para nós mesmos.
E Jesus era excelente para isso. Ele fazia perguntas para as pessoas que ele sabia a resposta, né? Quantas perguntas, né? Alguns dizem que Jesus até em alguns momentos estava sendo sarcástico, não. Quer ver um exemplo? Bartimeu, quem que era Bartimeu, gente? Quem que era Bartimeu? Cego. Bartimeu começou a clamar o nome de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Bartimeu chegou em Jesus, o que Jesus falou para ele? O que você quer que eu te faça? Vocês acham que era difícil identificar um cego? Hã? E essa pergunta de Jesus? Né? Jesus chegou para o paralítico que estava na beira do tanque de Betesda e perguntou para ele: você quer ser curado? Se fosse hoje, a pessoa ia responder: não, eu estou aqui de graça. Por que Jesus fazia essas perguntas? Ele fazia essas perguntas porque ele sabia o que eles queriam. Ele queria saber se eles de fato sabiam o que eles precisavam. Jesus sabia, mas ele queria que eles tivessem a certeza do que eles queriam. Deixa eu te perguntar, você não precisa levantar a sua mão, mas você precisa de uma cura de Jesus? Eu perguntei, né, se alguém precisa de cura interior. Eu vi várias pessoas falando que sim. Acho que foi a Josi que falou sempre, né? E de fato, nós sempre precisamos de cura. E aí vem a pergunta para nós: você tem total consciência do que você precisa? Você consegue afirmar com toda certeza: é disso que eu preciso, eu sei o que eu preciso? Pensa numa coisa que você quer. Pensa bem numa coisa que você quer. Pensou? Se Jesus chegasse para você e perguntasse: você quer isso? Pensa que é Jesus que está perguntando e não qualquer outra pessoa, tá? Mesmo você tendo certeza, isso não te faria pensar e repensar? Sabe quando você quis tanto uma coisa na sua vida, que quando você conseguiu, você pensou: será que eu realmente queria isso? Jesus pergunta justamente por isso. Porque quando nós queremos alguma coisa, muitas vezes a gente fica tão obcecado em conseguir aquilo, em ter aquilo, que a gente esquece de pensar primeiro se é realmente aquilo que a gente precisa. A gente esquece de pensar se realmente é isso que Deus quer. A gente esquece de pensar se de repente Deus não quer trabalhar algo na nossa vida para que aquilo venha depois. Se Deus não quer trabalhar algo na nossa vida primeiro para que aquilo venha depois. Será que a gente faz as perguntas certas? Ou será que nós estamos abertos ao ouvido do médico, Jesus? Será que nós estamos com os nossos ouvidos abertos para o médico dos médicos? Para as perguntas que ele tem para nos fazer com relação à nossa dor, ao nosso problema, à nossa enfermidade espiritual, emocional. Da mesma forma que nós vamos no médico e queremos que o médico nos ajude com relação àquilo que nós estamos indo, né, consultar, da mesma forma,
nós precisamos ir até Cristo e precisamos ouvir as perguntas que Ele tem para nos fazer, para que Ele possa dar o tratamento que nós precisamos receber. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Jesus declarou que Ele tem poder para fazer. Amém? Então eu estou falando de um médico que pode fazer. Você crê que Ele pode fazer? Amém? Então Ele vai fazer. Porque Jesus mesmo que disse, a tua fé te salvou. Não foi? E as pessoas eram curadas. Ele disse isso para Bartimeu. O que queres que eu te faça? E Bartimeu falou, eu quero ver. Eu quero enxergar. E Jesus, a tua fé te salvou. E Bartimeu enxergou. Quando ele chegou para o paralítico no tanque, ele disse, você quer ser curado? Ele disse, eu quero. Resumindo a história, né? Ele disse, a tua fé te salvou. Levanta, toma a tua cama e anda. E assim por diante. Primeiro, é necessário crer que o Senhor pode fazer. Você crê? Então, nós precisamos receber essa cura interior. Para receber, eu preciso conhecer o médico. Eu preciso conhecer o médico. Amém? Estou com um problema de estômago. Quem resolve? É o gastro, certo? Agora, eu sei que é o gastro, correto? Correto? Eu sei onde ele atende, correto? Adianta eu saber quem é o médico? Adianta eu saber onde ele está? Se eu não for lá, eu vou ser curado do estômago? Hã? Não. Mas muitas pessoas tratam Jesus dessa forma. Você sabe quem pode curar a tua alma? Você sabe quem pode te dar a cura interior? Sei, é Jesus. Você sabe aonde procurá-lo? É claro que muitos vão dizer, mas Jesus está em todos os lugares, eu posso buscar Jesus em todos os lugares, mas a própria palavra disse, venha ao meu encontro, venha na minha casa. Não diz? Jesus está acessível em todos os lugares, mas ele disse, venha. Se nós não formos até Jesus, não tem como nós recebermos aquilo que nós precisamos. Precisamos crer que Ele pode fazer e precisamos então ir até Ele. O primeiro passo é nós conhecermos a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Amém? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A cura interior, ela só pode acontecer se em primeiro lugar eu conhecer o dono da cura. Se em primeiro lugar eu conhecer a Jesus.
E uma das coisas mais interessantes que eu vejo em Jesus é o seguinte: todos nós falamos em conhecer a Deus, apesar de muitos acreditarem que já conhecem a Deus, mas na verdade não conhecem a Deus de fato. Já ouviram falar de Deus. É igual Jó, igual eu preguei sobre Jó semana passada, né? Jó tinha a convicção de que ele conhecia Deus, mas depois de tudo que ele passou, é que lá no final da história, né? Ou no início da nova história de Jó, Jó vai dizer assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, em outras palavras, agora eu te conheço de verdade. Eu achava que eu te conhecia, mas agora de fato eu posso dizer que eu te conheço. Nós precisamos ir até Jesus para conhecê-lo. E uma das coisas mais interessantes de Jesus é que primeiro ele se revela. Lá em João capítulo 10, versículo 10, o que Jesus fala? Ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então primeiro Jesus ele se revela, ele diz quem ele é. E o mais interessante é que ele se revela para nós e ele começa a nos revelar para nós mesmos. Em outras palavras, quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu me conheço. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me conheço, porque quanto mais Ele se revela para mim, quanto mais Jesus se revela para mim, mais Ele mostra quem eu sou. E quanto mais eu conheço a Cristo e mais eu me conheço, mais cura eu recebo, porque eu vou entendendo. Eu vou entendendo Jesus, eu vou entendendo os seus propósitos e eu vou recebendo a cura de Cristo. Eu vou recebendo a cura que eu preciso. Então nós precisamos aprender de Cristo, nós precisamos receber a Cristo. Recebendo a Cristo, é claro, nos arrependendo de nossos pecados e recebendo a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, Tiago, capítulo 1, versículo 5, se você quiser abrir aí. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Amém? Tiago 1, 5. Tiago 1,5 diz assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida, lhe será dada. Amém? Peça sabedoria. Amém? Por quê? Porque nós precisamos entender de fato aquilo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, nós precisamos saber de fato aquilo que Deus quer curar na nossa vida. Eu preciso me conhecer, talvez existam algumas perguntas que eu preciso fazer para mim. Eu anotei 3 aqui. Primeira pergunta. Claro que isso vai depender da situação de cada pessoa, porque cada pessoa passa por situações diferentes. Mas perguntas que talvez a gente deva fazer para nós, pensando naquilo que nós estamos vivendo. O que foi que aconteceu? É uma pergunta. Pergunte a si mesmo. O que foi que aconteceu? Não é a primeira pergunta que o médico faz para a gente? Quando a gente chega lá, ele cumprimenta a gente, não é? Senta aí. Me diz aí, Isnar, o que aconteceu? Não é a primeira pergunta que o médico faz? O que foi que aconteceu? Isso nos faz começar a falar, não é? Isso nos faz começar a falar. Outra pergunta que nós devemos fazer é: como eu me senti sobre isso? Como eu me sinto sobre isso? Como eu me senti sobre isso? Eu preciso me fazer perguntas para me fazer pensar e para me fazer também falar. Verbalizar. Nós vimos no texto anterior que a palavra diz que nós precisamos verbalizar, nós precisamos falar.
Confessar com seus lábios, verbalizar, falar. Nós precisamos falar. E por último, a terceira pergunta é: como isso afetou a sua vida? Acredite ou não, se nós fizermos essas 3 perguntas e se nós soubermos refletir bem a respeito delas, boa parte do caminho já está andado. Boa parte do caminho já está dado. É claro que, para que eu possa pegar essas perguntas, pensar nas respostas, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria, até porque eu preciso entender que não é tudo que eu preciso de cura. Existem coisas que na verdade não estão ali para ser curadas, e sim para ser trabalhadas. Já viu pessoas que se doem demais por situações que não deveriam? Quem já viu? Muitas vezes a pessoa não percebe, mas a gente percebe que aquilo que ela está se doendo muitas vezes, dizendo: eu preciso de cura para isso, eu preciso de cura para isso. E a gente pensando assim: não é cura que você precisa aprender com isso. Não é assim? Às vezes a gente fala, às vezes a gente não fala, depende muito da pessoa, da situação. Às vezes a gente já falou 1, 2, 3 vezes e cansou, não quer falar mais, não é assim? Deixa a pessoa aprender sozinha. Nós precisamos aprender muitas vezes que nós carregamos coisas que nós não deveríamos carregar e não pegamos coisas que nós deveríamos pegar. Quando a gente vai no médico, vamos voltar para o médico. Quando a gente vai no médico, independente do tratamento que ele vai fazer, ele não faz algumas orientações que não tem não é que não tem nada a ver com o tratamento, tem tudo a ver com o tratamento, mas que a princípio parece que não tem nada a ver. Por exemplo, eu fui no gastro esses tempos atrás, por isso que eu estou falando do gastro. Eu fui no gastro esses tempos atrás. Uns probleminha antigo, quiseram voltar agora. Bobeira deles, né? Os problemas de estômago, umas gastrite, que eu já comecei lá atrás. Já tinha resolvido, né? As gastrite nervosa. E não sei por que voltaram agora. Gastrite nervosa agora, para quê? Né? E aí ele foi perguntando, ele falou: vou pedir alguns exames, mas daí ele começa a falar que eu tenho que mudar minha alimentação. Ele começa a falar que eu preciso fazer atividade física, que eu preciso emagrecer. O que tem a ver, doutor? Né? Concorda comigo? Tem nada a ver. Falar de mudar minha comida, de fazer exercício, de emagrecer. Aí você pensa assim comigo, às vezes a gente vai no cardiologista, não vai? O que o estômago tem a ver com o coração, gente? A princípio nada, né? Não é? Aí você chega no cardiologista, ele vai tratar o coração, né? Um está tratando o estômago, o outro vai tratar o coração. Aí ele começa a falar: você precisa se alimentar direito, você precisa fazer exercício físico, você precisa emagrecer. Eu falo: cara, qual que é o problema de vocês? Não parece meio... E eu tenho certeza que se a gente falar de outras especialidades aqui, mesma coisa, não é não? Hã? Não entendi. Olha o Dianco ali, gente. É médico. É assim ou não é, doutor? É assim. E sabe por que é assim? Porque existem verdades que funcionam para todo o corpo. Independente da especialidade, existem verdades que precisam ser trabalhadas para o corpo. Independente da região. Estou certo, doutor? Me corrija aí se eu falar besteira. Da mesma forma, a cura interior, a cura emocional, a cura espiritual. Existem coisas que a gente precisa entender que a gente precisa fazer. São regras básicas para uma vida saudável.
Só vou cuidar do teu estômago, mas você precisa se alimentar direito, fazer exercício, você precisa emagrecer. Ó, vou cuidar do seu coração, mas você precisa se alimentar direito, fazer exercício, você precisa emagrecer. Eu vou cuidar do teu rim, mesma coisa. E por aí vai. Jesus, ele é especialista em todas as áreas do campo espiritual e do campo emocional. Do físico também. Mas ele é especialista em todas as áreas do campo emocional e do campo espiritual. Ele vai tratar a tua ferida, o teu problema, seja ela qual for. Se for uma aflição, se for uma mágoa, se for um rancor, seja o que for, a área, a especialidade, ele sabe tratar cada uma delas, correto? Mas existem coisas que são básicas, que independente da especialidade que você precisa, existem coisas que são básicas para uma vida saudável. E ele vai dizer assim: você precisa ler a palavra. Você precisa orar. Certo? Ou seja, você precisa ler a palavra, qual que é? Você precisa se alimentar direito. Você precisa orar. Você precisa praticar a palavra. Você precisa praticar a palavra. Ou seja, até era um texto que estava mais para frente, mas eu vou falar agora, Tiago 1:22, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Enganando a vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem dúvida que pizza faz mal para a saúde? Ninguém tem dúvida, né? Quem aqui tem dúvida que batata frita faz mal para a saúde? Quem aqui tem dúvida que lanche faz mal para a saúde? Quem aqui tem dúvida que refrigerante faz mal para a saúde? Alguém tem dúvida? Ninguém tem. A gente come consciente, não come? A gente come consciente. A gente vai no médico, ele pergunta. Não pergunta? Você come uma comida, uma refeição equilibrada? O médico mesmo perguntou para mim, falou: doutor, adianta falar que eu como? Você sabe que eu não como. Você sabe que eu não como. Emocionalmente, espiritualmente, nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos ter uma vida saudável. Nós precisamos ter uma vida saudável emocionalmente, espiritualmente. Nós sabemos o que faz mal. E nós sabemos o que faz bem. Nós precisamos cuidar daquilo que nós comemos. Nós precisamos cuidar da forma com que nós vivemos. Tem coisas que nós sabemos que não fazem bem, e mesmo assim a gente continua se alimentando daquilo. Tem coisas que Deus já falou, faça isso, faça aquilo, que é a atividade física, né? É a prática da palavra. Porque muitos conhecem muito bem a palavra, têm o conhecimento da palavra, mas não têm a prática da palavra. Que são os famosos obesos, são os obesos bíblicos, ou obesos espirituais. Conhecem muito bem a palavra, tão cheio da palavra, mas
por não colocá-la em prática, a vida emocional e espiritual, ela está, como é que fala quando a pessoa não faz nenhum exercício? Sedentária. A vida espiritual está sedentária. Automaticamente a pessoa vai ficar doente. Automaticamente a pessoa vai ficar doente. E existem certas preocupações, existem certas coisas que nós precisamos tirar da nossa vida, assim como o médico fala quando a gente vai se consultar, né? Ele fala assim, ó, você precisa cortar coisas da sua vida e você precisa inserir coisas na sua vida. O que nós precisamos cortar? Um exemplo, futuro, nós precisamos cortar da nossa vida. Sabia? A gente precisa cortar futuro da nossa vida. Porque tem muita gente que vive muito de amanhã. Vive muito do futuro. Preocupado demais com o dia de amanhã. Preocupado demais com o futuro. Excesso de futuro gera o quê? Ansiedade. Excesso de futuro gera ansiedade. A gente precisa cortar futuro da nossa vida. Para não gerar tanta ansiedade na nossa vida. A gente precisa fazer uma dieta de futuro, amém? Para a gente não gerar tanta ansiedade na nossa vida. Pelo contrário, existem pessoas que não conseguem largar o quê? Passado. Tem pessoas que não conseguem largar o passado. A gente precisa fazer uma dieta de passado. Sabe por quê? Excesso de passado gera depressão. Excesso de passado gera depressão. Nós precisamos tirar os excessos da nossa vida. Não é isso que o médico fala para nós? Você pode comer uma pizza, não tem problema. Não é assim que o médico fala? Você pode comer uma pizza. Aliás, você pode comprar uma pizza com a Eliane no final do culto. Tem 3, né, Eliane? 2, já foi uma. Eu estou engolindo ela aqui agora. Você pode comer uma pizza, não tem problema. Não é assim que o médico fala? Mas tem que ser de vez em quando. Tem que ser de vez em quando. Você tem que criar um equilíbrio para o seu corpo. Não é que você vai deixar a sua vida, como diz o ditado, a Deus dará, né? Você precisa ter fé, você precisa confiar em Deus. Você precisa fazer aquilo que você tem que fazer no dia. Todo mundo já sabe que versículo que eu vou falar, né? Não se preocupem com o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu próprio mal. Qual é o dia que nós temos que nos preocupar? Hoje. É o presente. Nós temos que nos preocupar. E na verdade a palavra não é nem se preocupar. Nós temos que viver o dia de hoje. Porque se nós nos preocuparmos demais com o futuro, isso vai gerar ansiedade na nossa vida. Se nós nos prendemos ao passado, isso gera depressão na nossa vida. Nós precisamos conhecer a esse Deus que nos ensina. Viva o dia de hoje. O Deus que cuida de você é o Deus que não deixa os pássaros passarem fome. Lembra? Foi Jesus que ensinou isso. Olhe para as aves dos céus, elas não guardam alimento, todos os dias elas são alimentadas por Deus. Olhe as flores do campo, elas não precisam se preocupar com o que elas vão se vestir. Deus veste cada uma delas. E ele ainda faz um fechamento desse texto dizendo: olha como Deus cuida das aves, olha como Ele cuida das flores. Vocês não são muito mais importantes do que as aves do céu e as flores dos campos? Por que vocês andam tão ansiosos? Por que vocês andam tão depressivos? Tão preocupados com o futuro? Tão presos ao passado? Se Deus quer que vocês vivam um dia de cada vez.
O Senhor quer que vocês vivam um dia de cada vez. João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, Ele mesmo, a própria palavra de Deus nos ensina os excessos que nós precisamos eliminar da nossa vida. E aquilo que falta na nossa vida, que nós precisamos inserir na nossa vida. Assim como o médico fala, olha, corta isso e corta isso. Não é assim? São os excessos. Ele fala, corte os excessos, tire os excessos. A palavra do Senhor, ela também nos ensina a tirar os excessos. E a colocarmos, a corrigirmos as faltas que existem na nossa vida. O médico vai pedir um exame de sangue e vai falar, você está faltando um pouquinho de vitamina D. Toma uns 10 minutinhos de sol por dia, mas dá uma complementadinha com essa, passa a receita, dá uma complementadinha com essa vitamina D aqui, ó. Toma 4 gotinhas por dia, mais 10 minutinhos de sol por dia, você vai ficar zerado. Ele vê o que está excedendo e o que está faltando. Jesus, ele nos mostra, a palavra de Deus, ela nos mostra, conforme nós vamos conhecendo a palavra, porque como o próprio Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Significa que nós conseguimos nos desprender dos excessos que muitas vezes nós estamos carregando, e Deus não quer que a gente carregue, e daquilo que está nos faltando, e nós precisamos corrigir na nossa vida. A vitamina D que está faltando para a nossa vida, já que vitamina D é necessária para absorver todas as outras nutrientes, todas as outras vitaminas que nós precisamos, né, doutor? Não é? A gente precisa de vitamina D, porque ela ajuda a suprir as outras vitaminas. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos da instrução da palavra, que nos ensina as coisas que faltam na nossa vida. E as coisas que nós precisamos deixar. As coisas que nós precisamos deixar. Aí eu ia falar da prática, que eu citei Tiago 1:22. Sejam praticantes, ou seja, precisamos conhecer, precisamos da palavra do Senhor para conhecer, mas mais do que isso, nós precisamos colocar em prática, nós precisamos praticar a palavra, e isso vai nos transformando, conforme aquele texto que eu amo, de Romanos 12:2, sejam transformados através da renovação da vossa mente. Ou seja, tudo começa pelo conhecer. Eu conheço a Deus e Ele vai me renovando, Ele vai renovando a minha mente e vai me transformando. Ele vai me transformando, Ele vai me curando. Conforme nós vamos sendo curados por Deus, nós vamos nos sentindo transformados, não vamos? Nós vamos nos sentindo pessoas novas, pessoas completamente diferentes das que nós éramos antes. Eu sempre cito que eu tive um período de depressão na minha vida, eu fiquei 8 anos tratando uma depressão, e eu falo, foi bênção de Deus, foi bênção. Se você perguntasse para mim durante aqueles 8 anos, se eu falava que era bênção, o que eu falava? Lógico que não, de jeito nenhum. Mas o homem que saiu da depressão não foi o homem que entrou na depressão. O homem curado da depressão era outro homem, era outra pessoa. Era outra pessoa. O Senhor, Ele nos cura justamente para que nós
possamos nos transformar, possamos ser novas pessoas, novas criaturas, curadas, transformadas e preparadas para aquilo que o Senhor ainda tem para nos dar, ainda tem para nos apresentar nas nossas vidas. Amém? Nós somos fortalecidos e preparados para aquilo que há de vir. Por isso a gente não tem que ficar se preocupando com o futuro. Porque se a gente fosse pensar nas coisas que vão acontecer, a gente ia surtar, não é? É melhor a gente viver cada dia, é melhor a gente viver na segurança do Senhor, para que quando essas coisas, muitas vezes terríveis, aconteçam na nossa vida, a gente simplesmente entenda que o Senhor está conosco. E que assim como Ele cuidou de nós no passado, Ele vai cuidar de nós nesse novo dia e no próximo dia que virá. A nossa fé não vai ser abalada. Nós estaremos mais fortes. Não que a gente entenda o que está acontecendo, mas a gente está forte porque sabe que Deus continua cuidando e sob o controle de tudo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos ensinar, trabalhar a nossa vida através da sua palavra, nos curar de todas as enfermidades, de todas as dores interiores, de tudo aquilo que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Deixa Deus te curar. Deixa Deus trabalhar a sua vida. Mas e o problema, pastor? O problema, deixa o problema ser problema. Não se torne um problema por causa do problema. Muitas vezes nós nos tornamos o problema porque nós incorporamos o problema. A gente acaba sendo um problema maior do que o problema. Porque a gente não larga o problema e ainda incorpora o problema. Deixa só o problema ser um problema e não seja um outro problema ou um problema maior ainda. Amém? Deixa Deus te curar e deixa Ele resolver o problema no tempo certo. Aprenda com o Senhor, Ele vai te dar a direção. Senhor,